Em 2018, os brasileiros foram às urnas. A população acompanhou as propostas dos candidatos e pôde escolher os seus representantes. Durante as campanhas, as notícias falsas que circularam na internet chamaram a atenção. Muitas delas chegaram à justiça, assim como outros casos relacionados às eleições. Hoje, na quarta reportagem da nossa retrospectiva 2018, veja os julgamentos ocorridos no STF envolvendo disputa eleitoral. Em 2018 foi marcado pelas eleições gerais no país. Os brasileiros definiram o novo presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, distritais. Durante toda a disputa, tivemos que lidar com a circulação de várias notícias e ainda descobrir quais eram verdadeiras e as que apenas eram boatos. O debate sobre as fake news chegou ao STF. Ao invés de fake news, eu penso que nós deveríamos começar a usar o termo português notícia fraudulenta. É falso e fraudulento. Fraudulenta, é fraude. É uma notícia fraudada, dolosamente. Exercer cidadania não é compartilhar notícias enganosas. As notícias devem ser, primeiramente, checadas e, depois de checadas, compartilhadas com responsabilidade. Uma concentração de informações negativas, talvez até a montagem, pode levar, sem dúvida nenhuma, a uma distorção. A lei eleitoral já havia proibido o uso de recursos para ridicularizar candidatos, mas em 2018 a Corte decidiu que censurar essas atrações é um risco para a liberdade de imprensa e de expressão. O que não se pode expressar é carente de liberdade. Tenho para mim que o que se contém nesses dispositivos é uma censura prévia. E a censura é a mordaça da liberdade. Quem gosta de mordaça é tirano. Quem gosta de censura é ditador. A prática da democracia está indissoluvelmente ligada à liberdade de expressão, porém necessariamente associada ao pluralismo de ideias e de visão de mundo. Sobre regras eleitorais, o Supremo confirmou uma tradição de mais de 5 décadas de que o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar recursos contra a diplomação de políticos eleitos. E ainda, no caso de cassação, indeferimento do registro ou perda do mandato de prefeitos, os municípios podem realizar novas eleições. Eu pessoalmente acho que, ainda que a eleição custe dinheiro, a democracia tem seu preço, aqui parodiando o ministro Marco Aurélio, portanto, acho que o preço das eleições é o preço mínimo que nós devemos pagar. A mini-reforma eleitoral de 2015 estabeleceu que os partidos poderiam receber doações sem que o doador se identificasse. O Supremo barrou essa previsão ainda em 2015 em decisão provisória. Em 2018, a proibição foi mantida e agora, definitivamente, doação oculta, para a maioria dos ministros, vai contra a transparência e moralidade do processo. Ao desrespeitar o princípio da transparência, da moralidade, faz relembrar os antigos arcana imperii, responsáveis pela prática e celebração de um inadmissível culto ao mistério que já prevaleceu em nosso país, sonegando ao eleitor a possibilidade de conhecer quem são os protagonistas invisíveis que financiam nas sombras as campanhas eleitorais e que elegem, nessa condição, os atores políticos que disputam acesso a mandatos eletivos. Para mim, quando a lei se refere à transferência do partido, não cola essa transferência a necessidade de um candidato que recebe o numerário ter que indicar a origem do dinheiro. Agora, se ele receber diretamente doação, é outra coisa. O STF também decidiu derrubar outro artigo da mini-reforma eleitoral que previa o voto impresso nas eleições de 2018. A medida, para os ministros, colocaria em risco o sigilo do voto.
Mudanças ou rupturas abruptas do modelo em curso tendem a produzir, isto sim, consequências indesejadas, de alto risco e, a mais das vezes, imprevistas. Já a resolução do TSE, que impedia o uso de telemarketing por partidos e candidatos nas campanhas eleitorais, foi mantida pelo STF. E todos aqueles que tiveram o título cancelado por não fazer a biometria não puderam votar. Permitir a igualdade entre mulheres e homens que disputam cargos eletivos. Foi com essa intenção que o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou em março de 2018 que os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% dos recursos do fundo partidário às campanhas femininas. O tema voltou à corte em outubro, quando o STF liberou para as eleições os recursos acumulados em anos anteriores. Apesar dessa previsão da Lei 9.504, nós, nesses últimos 20 anos, não tivemos nenhum avanço na ideia de igualdade e de participação política das mulheres. Os recursos financeiros de anos anteriores, acumulados nas contas específicas que cuidam esses dispositivos, sejam adicionalmente transferidos para as contas individuais das candidatas no financiamento de suas campanhas eleitorais no pleito geral de 2018.